Olá, vamos para mais um vídeo, onde continuamos estudando a Palavra de Deus, os textos bíblicos para nos ajudar a entender a vontade de Deus para os nossos dias que nós temos passado aqui nesta terra. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando e levando a Palavra de Deus através do canal Estudando o Evangelho do Reino. E hoje eu quero falar sobre o amor ao próximo. E nós devemos meditar, analisar como nós amamos o nosso próximo. E eu quero usar alguns textos para a base de nosso estudo neste momento. Eu quero ler o primeiro texto em Mateus 22 e verso 38 e 39. São textos que descreve o amor ao próximo. E eu quero ler esse texto para iniciar nosso análise sobre o amor ao próximo. Diz o seguinte: este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu Deus com todo, ou amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, dentro de uma pergunta que Jesus teria feito com que os saduceus tinham emudecido, tinham perguntado a respeito de uma ressurreição que eles não acreditavam haver. E, num diálogo com o Senhor, eles trouxeram a ele um exemplo de uma determinada mulher que tinha casado e 7 vezes ela ficou viúva. E eles perguntaram, na ressurreição, qual desse lá no céu será o seu marido? Jesus disse o seguinte: vocês não têm lido que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? E Deus não é Deus de mortos. Não sabeis que lá no céu todos aqueles que ressuscitarem, eles não casam e nem se dão em casamento, mas são como os anjos. Agora, os fariseus, vendo essa resposta com tanta precisão que estava respondendo, se dirigiram: mestre, como eles tinham ouvido que ele falava bem a respeito do ensino. Ele tinha propriedade de conhecimento. Pergunto a ele: qual é o grande mandamento? Qual é o maior mandamento dentro da lei? E foi aonde Jesus respondeu com essas palavras que eu acabei de ler. Este é o primeiro, quer dizer, não tem outro antes dele maior do que ele, que é amarás amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tu precisas amar a Deus. Quer dizer, colocar o seu ensino acima de tudo. Nada pode desfazer ao Senhor, que é o soberano sobre tudo.
Aqui nós estamos vendo que a resposta sobre o grande mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E o semelhante a este é o teu próximo como a ti mesmo. Então agora nós teríamos o dever de amar o próximo como a nós mesmos. Era eu me colocar no lugar do meu próximo para ajudar a ele conhecer o que eu conheço, saber o que eu sei sobre o reino de Deus. Quando eu negasse responder para ele, quando ele estivesse em caminho diferente, eu ocultasse o que eu sabia, então isto não era amar o meu próximo. Eu teria que ter sempre em mente que o meu Deus estaria acima de tudo, mas também eu tinha o meu próximo para compartilhar com ele a respeito da sua verdade, do seu reino. Isto é o que Jesus estava mostrando. Ele se colocou em defesa daqueles que estavam recebendo instruções daqueles que estavam falsificando a sua palavra. Quando nós vamos para o livro de Timóteo, o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, e verso 2 e 3, nós lemos que Paulo recomendou a Timóteo, dizendo assim, no capítulo 4, e verso 2 e 3, disse: pregues a palavra, isto a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade de doutrina, porque virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua concupiscência. Então Paulo agora exorta a Timóteo sobre os falsos ensinadores que virão nos últimos tempos. Vai surgir falsos mestres, e Timóteo deveria estar em prontidão para sair em defesa daqueles que estariam sendo instruídos por esses falsos mestres. E quando nós estamos conhecendo a falsificação do ensino, nós devemos estar preparados para sair em defesa daqueles que estão instruídos pelo um falso mestre. Porque a falsificação do ensino desqualifica o seu próximo à entrada no reino dos céus. E é isto que Paulo está dizendo sobre Timóteo, que deveria estar em prontidão para ensinar, com um vasto conhecimento de doutrina, de ensino. E era o que Timóteo estava fazendo, se preparando para quando esses falsos mestres viessem trazer conhecimento, ensinamento distorcido,
E você teria o seu próximo, teria os seus amigos, e você deveria sair em defesa. Porque se isto não fizesse, então você estaria negando ao seu amigo, ao seu próximo, a verdade que esses falsos mestres estariam trazendo de ensino. E você, com o conhecimento, não passaria a eles. E não passando, deixava de ser considerado o seu próximo. E este era o amor que Jesus estava mostrando. Lá estava os saduceus ensinando que não haveria ressurreição. E Jesus saiu em defesa, e entre a multidão, ele calou os que ensinavam, ao contrário, era falsos ensinamento, não correspondia com a verdade. E Jesus mostrou, dizendo: não tendes lido que na ressurreição Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e Deus não é Deus de mortos. Então, nossa partida não é o fim desta jornada, porque ele disse que na ressurreição vós sereis como anjo. Lá não casam, lá não se dão em casamento, lá é o lugar da eternidade. Então Jesus mostrou que o que eles estavam ensinando era ou não correspondia às verdades que a Bíblia trazia. E você talvez tenha um conhecimento de alguma coisa e está ouvindo falsos ensinos a respeito do reino de Deus e não tem observado que você está falhando para ajudar o seu próximo. Não sai em defesa do seu próximo. E Jesus disse que o maior mandamento, o grande mandamento, era amar a Deus sobre tudo. Não tinha maior do que este. E outro semelhante a ele era: o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que o que eu quero para mim, eu quero passar ao meu próximo, para nós termos o mesmo direito da eternidade. E Paulo disse a Timóteo que ele deveria sempre estar pronto para instruir com longanimidade de doutrina, um ensino perfeito, porque vai surgir falsos mestres, e muitos receberão e aceitarão a sua falsa doutrina e ensinamento, e estarão seguindo a eles, acreditando na falsificação da palavra de Deus. E Paulo disse a Timóteo que ele estivesse pronto para ensinar e corrigir. E assim é o que Timóteo fazia. Em 1 Timóteo 4, e verso 15 e 16, ele nos ainda adverte, dizendo: medita estas coisas, ocupa nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará a ti mesmo e como os que te ouvem. Então, disse Paulo, medita nessas coisas, Timóteo, e tem cuidado de ti mesmo. Persevera esses ensinos.
E dizendo isto, cuida de ti mesmo e da doutrina, e persevera nela, que tu perseverando no ensino, te dedica a ensinar os outros. Se tu fizer isto, tu salva a ti mesmo e aos que te ouvem. Vejam só, quando você está negando ao teu próximo, você não está amando ao teu próximo, está ocultando a ele esse conhecimento que você mesmo possui. E Paulo disse, olha, tu fazendo isto, tu vais salvar tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então, dentro desta meditação, nós analisamos que o reconhecer, o transmitir o que eu conheço ao outro está salvando a mim e aqueles que estão me ouvindo, me atendendo naquilo que eu estou passando. Então, negar o ensino ao teu próximo é negar a ti mesmo, é não ter cuidado de ti mesmo, para que tu e aqueles que te ouvem sejam salvos. Isto é, se colocar em defesa do teu próximo, com todo o teu conhecimento, e servindo a Deus acima de tudo. Aqui nós entendemos nessas recomendações que quando nós praticamos os nossos deveres, nós estamos salvando a nós e ao nosso próximo. E estes 2 mandamentos resume toda a lei, disse Jesus. Vamos cuidar de nós mesmos e daqueles que nos ouvem. Então, isto é amar ao nosso próximo, querer o que nós queremos para nós. Queremos que eles também possuam aquilo que Deus tem para mim, tem para meu próximo também. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar junto através do canal estudando o Evangelho do Reino. E vamos procurar a fazer ou produzir mais vídeos como este para nossa união na mesma fé, no mesmo Deus, na mesma doutrina, no mesmo ensino daqueles que o Senhor tem preparado para ser seus conselheiros, seus ensinadores. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.